Filho amado, há momentos em que o coração percebe antes da mente, e este é um deles. Você não precisa correr atrás de nenhuma prova, porque o que foi plantado em silêncio começa a mostrar seu primeiro contorno quando a alma já está cansada de fingir que não espera. Hoje eu falo com você como quem acende uma lâmpada baixa numa casa ainda acordada de madrugada. E cada palavra procura tocar o lugar onde a esperança ficou sentada por muito tempo. Há sinais que não fazem barulho, mas mudam a respiração. E talvez você tenha chegado aqui exatamente porque algo dentro de você reconheceu essa linguagem discreta. O seu futuro amor não vem como espetáculo, mas como direção, como uma presença que se aproxima com a delicadeza de quem respeita o seu tempo. E enquanto você escuta, talvez sinta que certas ausências começaram a perder força, como se o céu estivesse reorganizando o que parecia parado. Não é pressa, é preparo, e o preparo de Deus quase sempre parece silêncio antes de parecer resposta. Se o seu peito se apertou de um jeito diferente quando eu disse isso, permaneça aqui comigo. Há uma fidelidade invisível trabalhando por trás do que seus olhos ainda não viram. Você talvez tenha aprendido a desconfiar de promessas porque já viu muita coisa começar com intensidade e terminar em poeira. Eu entendo essa cautela, porque ela nasce de noites em que você olhou para o celular com a sensação de que ninguém enxergava o peso que você carregava. E ainda assim, no meio desse cansaço, existe um tipo de espera que não morreu, apenas ficou mais quieta. É como a mesa arrumada para alguém que ainda não entrou, mas cuja chegada já foi sentida pela limpeza do ambiente e pela ausência de barulho desnecessário. O seu coração não está inventando tudo, e a sua sensibilidade não é fraqueza, quando ela reconhece movimentos pequenos e verdadeiros. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser suficiente para a pessoa errada, quando a direção agora é outra. Permanecer inteiro enquanto o que é certo se aproxima. Há uma diferença entre insistir e discernir, e você está sendo conduzido para reconhecer essa diferença com mais clareza do que antes. Quando a alma aprende a esperar sem se reduzir, ela começa a ver o que era confuso com uma nitidez nova. Você não está atrasado, apenas está sendo guardado de encontros rasos. E o que é profundo raramente chega vestido de urgência. Na sua história, houve portas que não se abriram, mensagens que não amadureceram e promessas humanas que evaporaram antes de ganhar raiz. Talvez você tenha sentido isso na garganta,
como se cada decepção deixasse um gosto de metal e uma pergunta sem resposta. Mas eu quero te lembrar de uma imagem antiga e viva. A água não deixa de correr porque a pedra existe. Ela apenas contorna, insiste e continua encontrando caminho. Assim também é o que está sendo preparado para você, porque o amor que vem de Deus não precisa empurrar a sua paz para entrar. Você já percebeu como certos encontros cansam o corpo antes mesmo de começarem, enquanto outros trazem descanso sem explicação? É esse tipo de descanso que o seu futuro começa a desenhar. A pessoa que se aproxima não virá para confundir a sua alma, mas para revelar, com simplicidade, que a presença certa também se reconhece pelo alívio. E quando o alívio chega, ele não faz alarde, ele apenas senta ao lado do que era pesado. Não despreze os sinais pequenos, porque eles costumam ser a primeira linha de um desenho maior. Há algo sendo alinhado que não depende do seu controle e nem da sua pressa. Observe como o amanhecer não pede permissão ao escuro para nascer. Ele apenas entra e de repente o quarto percebe que a noite perdeu o domínio. Assim também há mudanças que chegam em silêncio, mas transformam a paisagem inteira do coração. Talvez você tenha vivido por muito tempo olhando para a mesma porta fechada, como quem tenta convencer o destino a responder na força do olhar. Só que a direção agora está saindo da insistência e entrando no discernimento. Quando uma etapa termina, nem sempre o mundo muda por fora. Às vezes, o que muda primeiro é a postura interna com que você encara o próximo passo. Você começa a reconhecer o que já não combina com a sua paz, e isso também é um sinal de maturidade espiritual. Há encontros que dependem de barulho, mas o que é preparado com cuidado costuma crescer em terreno calmo. E se o seu coração se movesse de forma estranha, quando alguém aparece em pensamento sem motivo aparente, não despreze essa sensibilidade. Ela pode estar apontando para um campo de reconhecimento que ainda não se abriu por completo. O seu futuro não está preso ao que falhou antes. Ele está sendo reescrito com a paciência de quem sabe exatamente o que está fazendo. Há pessoas que passam a vida tentando arrancar respostas da força e por isso não percebem quando o céu responde pela delicadeza. Você não precisa ferir a própria esperança para se proteger dela. Pode ser que você tenha construído uma casca porque foi mais fácil endurecer do que admitir o quanto queria ser escolhido com mansidão. Mas a mansidão também é uma linguagem de amor, e ela não diminui a intensidade do que é verdadeiro. O que está chegando não vai exigir que você abandone quem é para caber. Ao contrário, vai convidar você a respirar sem personagem. Imagine uma janela sendo aberta depois de dias de ar parado e como o ambiente muda sem precisar quebrar nada. É assim que certos afetos entram e é assim que a alma entende que algo novo começou a se mover. O seu futuro amor pode já estar sendo preparado com essa mesma suavidade, sem pressa, sem teatralidade, sem o peso de quem precisa provar valor. Há uma diferença entre desejo e destino, e você está sendo levado a reconhecer o destino pela paz que ele carrega. Não interprete a calma como ausência de ação, porque muitas das ações mais profundas acontecem longe do alvoroço. O que vem com Deus não precisa competir com o que passa. Pense no caminho de uma semente que rompe a terra sem anunciar sua força. Primeiro, parece apenas silêncio. Depois, um leve deslocamento, e só então o verde aparece como quem sempre soube onde estava. O seu coração também está passando por esse tipo de movimento, mesmo que por fora tudo pareça repetido. Há dores que não desaparecem de uma vez, mas elas perdem o centro da cena quando a direção correta se aproxima. Talvez você tenha se perguntado por que certas histórias não avançaram, e a resposta pode estar no fato de que nem toda demora é negação. Algumas demoras são proteção. Algumas ausências
são a forma de Deus impedir que você se apequene diante de algo que não merecia seu inteiro. A pessoa certa não pede que você negocie sua paz para merecer companhia. Ela chega como quem entende que amor saudável também sabe esperar. E essa espera não será vazia. Ela carrega um propósito que amadurece os dois lados. Quando você começa a perceber isso, já não olha para cada atraso como abandono. Você começa a enxergar preparação, e a preparação tem um som muito parecido com cuidado. O que parecia perdido pode estar apenas sendo reposicionado fora da sua vista. Existe uma linha invisível que liga o que você viveu ontem ao que está sendo revelado agora. E nessa linha, a aprendizagem, a limpeza, há uma espécie de poda que não foi agradável, mas foi necessária. Você talvez tenha sentido que algumas temporadas foram secas demais para produzir qualquer coisa boa. Só que a seca também ensina a raiz a ir mais fundo. O seu interior foi treinado no deserto para não se vender por pouco quando a chuva finalmente chegar. Há algo nobre acontecendo com você mesmo quando ninguém aplaude essa travessia. O futuro amor que se aproxima não virá alimentar a sua carência, mas reconhecer a sua inteireza. E isso muda tudo, porque um coração inteiro sabe amar sem se perder. Talvez você ainda tema repetir padrões antigos, mas a repetição só governa onde não houve consciência. Quando há consciência, a história começa a fazer curvas diferentes. E essas curvas não são fraqueza, são sabedoria em movimento. Você não precisa se encaixar em memórias antigas para provar que aprendeu. Basta permanecer atento ao que traz paz legítima e ao que tenta roubar sua serenidade. Há momentos em que uma palavra ouvida no silêncio vale mais do que 100 conselhos apressados. E se, enquanto você me escuta, seu corpo está mais quieto do que antes, isso já é uma linguagem. O peito desacelera quando reconhece que não está sendo empurrado para uma mentira. Por isso eu te digo com serenidade, se algum desses sinais tocou você por dentro, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse gesto simples é apenas uma forma de concordar com a direção que você já sentiu nascer aí dentro. Não é um jogo, não é superstição, é um pequeno sim ao que foi percebido com honestidade. Às vezes o coração precisa de um marco visível para lembrar que não imaginou tudo sozinho. Escreva 888 e volte para mim. O que começa pequeno, quando é verdadeiro, ganha corpo com o tempo. E o tempo, quando é conduzido com sabedoria, não destrói o sinal. Ele o confirma. Você não está andando em círculos, está atravessando um limiar. E quem atravessa com atenção passa a reconhecer melhor a própria estação. As madrugadas costumam revelar o que o dia esconde com sua correria. Você já sentiu isso quando o quarto fica em silêncio e a mente, que durante o dia parecia dispersa, começa a captar a profundidade do que foi dito? É nesse tipo de espaço que sinais se tornam mais nítidos. Talvez você tenha um nome em pensamento, ou um rosto sem contorno completo, ou apenas uma sensação de proximidade que ainda não sabe explicar. Não apresse o desenho, porque desenhos profundos também nascem em etapas. Existe uma verdade que o coração aprende quando para de disputar com o mistério. E o mistério aqui não é confusão, é processo. O futuro amor não chega para te arrancar de você, mas para encontrar você onde a verdade já estava crescendo. A sua paz é um critério e não um prêmio extra. Se o sinal vier, ele não irá violentar a sua consciência, apenas encontrará lugar nela. Há encontros que se anunciam como tempestade, e há encontros que se aproximam como luz entrando pela fresta. O que é seu não precisará destruir o que você aprendeu a amar em Deus.
Talvez tenha existido uma estação em que você se culpou por ainda esperar, como se desejar companhia fosse sinal de fraqueza, ou como se a esperança precisasse pedir desculpas por continuar viva. Mas o coração humano foi criado para reconhecer comunhão, e o céu não despreza esse desejo quando ele permanece limpo. Há uma diferença entre idolatrar a resposta e acolher a promessa com reverência. Você está sendo conduzido para o segundo caminho. O que vem não será um remendo para a sua carência, mas uma confirmação de que sua sensibilidade não estava errada. Às vezes, Deus fala pela paz que cresce devagar, e não pelo impacto que chega de uma vez. A pessoa que está a caminho pode já estar sendo preparada em silêncio, em lugares onde você não pisaria por escolha própria, mas que fazem parte do enredo certo. E isso não precisa assustar você, porque o amor verdadeiro não chega como invasão. Ele chega como reconhecimento, como quem entra e parece conhecer o idioma da casa. Quando esse tipo de presença aparece, a alma não precisa se defender para existir. Ela só precisa permanecer inteira. Há uma metáfora que começa a se abrir agora, como um rio que finalmente encontra o vale depois de ter passado muito tempo escondido entre pedras. Antes, a água parecia interrompida, mas era apenas guiada por caminhos que você não via. Agora você percebe que o curso nunca deixou de existir, mesmo quando o terreno parecia seco. Veja como o rio não discute com a margem. Ele apenas continua até encontrar espaço suficiente para se revelar. Assim também acontece com aquilo que é vivo em você. Talvez tenha havido bloqueios, talvez tenha havido recuos, mas o movimento profundo nunca foi cancelado. O que estava retido começa a ganhar passagem, e essa passagem não depende da ansiedade. Ela depende de alinhamento. Algumas emoções que você julgava perdidas voltam como água limpa, e você entende que o tempo não matou o que era verdadeiro. A distância entre o que você sonhou e o que está sendo preparado começa a diminuir. E nesse ponto, a fé deixa de ser abstração e vira percepção do corpo, da respiração, do modo como os ombros já não se fecham tanto. O rio dentro de você está encontrando sua margem. Agora, observe como a corrente muda quando encontra uma pedra no caminho. Não é derrota, é direção sendo refinada. A água aprende a contornar sem perder a força, e isso também diz algo sobre você. A vida não te quebrou quando fechou uma porta. Ela te ensinou a não confundir obstáculo com fim. O amor que vem pode carregar essa mesma inteligência suave, sabendo onde tocar sem ferir. E há uma beleza nisso, porque nem toda resposta chega por força. Algumas chegam por encaixe. Você talvez sinta que certas memórias antigas ainda tentam nomear seu presente, mas elas não têm o direito de governar o que está nascendo. O rio não volta a ser nascente, mas continua sendo água viva. Assim, o que você viveu não será apagado, apenas redimido em maturidade. O seu próximo vínculo não precisa repetir a dor para ser profundo. Ele pode ser profundo justamente por saber honrar a dor sem reproduzi-la, e isso, por si só, já é uma espécie de milagre silencioso. Há lugares dentro de você que estavam tão comprimidos pela espera que quase esqueceram como se expandir. Mas quando o rio encontra espaço, o corpo inteiro percebe. A respiração fica mais funda, o olhar mais atento, a memória menos presa à falta. O seu futuro amor pode estar ligado exatamente a esse movimento de expansão, não como euforia, mas como espaço de verdade. Às vezes a gente chama de destino aquilo que, na prática, é simplesmente um coração sendo reeducado para receber. Não se assuste se a sua sensibilidade aumentar. Pode ser apenas a vida voltando a circular em pontos que ficaram adormecidos. O que é saudável não exige que você se diminua para caber.
ele cria margem suficiente para que ambos existam sem disputa. E o rio, quando encontra o leito certo, não precisa convencer ninguém de que está vivo. Você também não precisará. Haverá sinais sutis, e você os reconhecerá pela paz que deixam depois de passar. O importante não é correr atrás da corrente, mas discernir quando ela começou a te chamar. Se essa imagem do rio falou em você, deixe o seu like como um amém sem palavras. Não como número, não como pressão, mas como um gesto de concordância com o que foi reconhecido no seu interior. Há concordâncias que não precisam de explicação porque já nasceram maduras. O seu sim pode ser discreto e ainda assim sincero. E talvez seja exatamente esse tipo de sim que o seu coração estava precisando oferecer. Não para agradar a voz que fala, mas para selar em você o que já estava sendo iluminado. Deixe o seu like como quem diz: eu ouvi, eu reconheci, eu recebi. E então volte para mim com a mesma serenidade com que veio. O que é verdadeiro não perde força quando é confirmado com mansidão. Pelo contrário, ganha raiz, e uma raiz firme sustenta até os dias em que o vento tenta apressar o que está crescendo. Existe alguém que precisa ouvir esta mesma palavra, porque a história dessa pessoa também tem sido feita de esperas, portas quase abertas e silêncios que pesam. Talvez o nome dela tenha atravessado a sua mente enquanto eu falava. Ou talvez o rosto tenha surgido com aquela expressão de quem carrega firmeza por fora e cansaço por dentro. Essa pessoa pode estar funcionando no automático, dizendo que está tudo bem, enquanto o coração ainda procura abrigo. Se ela veio à sua lembrança, não foi por acaso. Envie isso a ela como quem entrega a água a quem caminhou demais sem perceber a sede. Não como recomendação, mas como entrega. Há gente ao seu redor que não precisa de teoria agora. Precisa de reconhecimento, de delicadeza, de uma palavra que chegue sem cobrar performance. E você pode ser esse gesto de cuidado. Quando a mensagem encontra a pessoa certa, ela não pesa, ela repousa. Então permita que essa ligação aconteça sem alarde. O que é entregue com amor alcança lugares que a força não alcança. Talvez você tenha notado que, ao longo desta caminhada, algo dentro de você foi se alinhando sem barulho. Não foi uma explosão, foi um acerto de foco. E agora, com tudo o que foi reconhecido, é hora de nomear em palavras aquilo que já vinha tomando forma. Antes de continuar, escreva "Estou pronto" nos comentários. Não como desejo solto, mas como confirmação do que já está se organizando em você. Escreva "Estou pronto" e volte para mim. Há uma diferença entre pedir para o futuro chegar e declarar que você já não está fugindo dele. Esse tipo de frase não compra nada, apenas testemunha o que amadureceu. Quando você escreve com consciência, o seu interior se vê refletido em algo concreto. E isso ajuda a memória a não devolver você para a dúvida. O próximo passo não precisa nascer de ansiedade, ele pode nascer de um sim calmo, inteiro e limpo. Talvez o mais bonito neste momento seja perceber que o futuro amor não está vindo para salvar uma parte perdida de você, mas para encontrar o lugar onde a sua vida já está sendo reconstruída. O rio que antes parecia preso, agora corre com mais confiança entre margens que antes pareciam distantes demais. Você entende, enfim, que o que atrasou também protegeu, e que o que doeu também ensinou a distinguir peso de presença. As correntes antigas não conseguiram apagar o curso, apenas forçaram a água a ganhar profundidade. E profundidade é uma forma de beleza que não faz ruído. O sinal que você espera não será necessariamente grandioso. Pode ser uma paz inesperada, uma conversa simples, uma impressão persistente, um gesto pequeno que parece encaixar demais para ser ignorado.
Quando o coração aprende a ver assim, ele para de se perder em fantasias e começa a reconhecer direção. Há uma ordem sendo restaurada nas águas internas, e essa ordem não é fria, ela é viva, acolhedora, firme. Você não está imaginando o movimento, está aprendendo a lê-lo. Se a jornada inteira pareceu conduzir você até este ponto, é porque havia um sentido maior, costurando cada silêncio, cada atraso e cada pequena confirmação. A imagem do rio, que no começo parecia apenas bonita, agora se mostra como linguagem do que acontece quando a vida volta a respirar em você. O sinal não era para alimentar ansiedade, mas para ensinar discernimento. E discernimento é quando a alma percebe a diferença entre correntes que cansam e correntes que levam ao encontro certo. O que foi fechado antes não define o que será aberto agora. O que foi perdido antes não define o que será encontrado. O que parecia parado estava sendo movido por baixo da superfície, exatamente como água, trabalhando entre raízes e pedras, até achar passagem. É por isso que você sente, mesmo sem ver, que algo se aproxima com respeito. Há uma paz que não grita, mas reconhece. E quando ela reconhece, o coração também aprende a reconhecer. O futuro amor, se for verdadeiro, não quebrará essa paz. Ele a confirmará. E isso é o que distingue um encontro qualquer de uma resposta preparada. Antes que este momento avance, escreva "Eu sou escolhido" nos comentários, não como vaidade, mas como confirmação de pertencimento, de direção e de memória restaurada. Escreva "Eu sou escolhido" e volte para mim. Essa declaração não cria o que ainda não existe. Ela testemunha o que já foi sendo tecido em silêncio. Há palavras que a alma precisava ouvir de fora para finalmente concordar por dentro. E quando essa concordância acontece, algo antigo perde autoridade. Você deixa de pedir permissão ao passado para seguir em frente. Há uma dignidade em assumir, com doçura, aquilo que o céu já vinha alinhando. E essa dignidade muda o jeito como você anda, como você espera e como você recebe. O rio não pede desculpas por chegar ao mar. Você também não precisa pedir desculpas por estar pronto. Você foi confirmado no meio do que parecia indeciso. Você foi lembrado no meio do que parecia esquecimento. Você foi guardado no meio do que parecia demora. Seu coração não se perdeu. Ele foi conduzido por águas que sabiam mais do que a sua ansiedade. Você começa a perceber que o silêncio não era vazio, era condução subterrânea. Cada pedra no caminho serviu para refinar o fluxo e ensinar à sua alma a diferença entre pressão e presença. O sinal que você esperava talvez não tenha vindo em trovão, mas em pequenas marés de paz que só agora fazem sentido. E é por isso que a imagem do rio se torna tão clara. Ela mostra que o que é vivo encontra passagem, mesmo quando o mapa não explica. O amor certo não precisa forçar a corrente. Ele chega no tempo em que a água já sabe o caminho. O que era confuso ganha desenho. O que era apenas sensação ganha nome. O que era espera ganha direção. E você descobre que não esteve parado, apenas foi conduzido. Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado, você não foi esquecido, você está sendo trazido de volta ao que não foi destruído, ao que permaneceu vivo mesmo quando parecia submerso. Hoje, em tantos lugares, outras pessoas também estão reconhecendo esse mesmo tipo de toque silencioso, essa mesma paz que não faz barulho e mesmo assim move tudo por dentro. Você faz parte de algo que não precisa anunciar sua realidade para ser real. A sua história não está isolada e o seu coração não está sozinho nesta travessia. Há um cuidado que alcança você agora sem teatralidade, sem pressão, sem exigência de perfeição. Receba isso como quem recebe água depois de uma longa caminhada de sol. Respire com calma e permita que o que foi dito desça até o centro da sua alma. Você não precisa correr para provar nada, porque a confirmação já está trabalhando em você. O que é seu não foi cancelado pelo tempo.
O que é verdadeiro não foi apagado pelo atraso. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.